Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Pastor Carlos aqui do canal Valores do Reino. E queridos, hoje eu quero falar de um assunto de extrema importância para nós cristãos, né, nesses últimos dias, dentro do cenário mundial, né, que está acontecendo assim de uma forma tão rápida, né? Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e todas elas envolvendo o cristianismo, né? Mas antes disso, querido, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, né? Compartilhar com o maior número de pessoas possível, né? Para que a gente possa evangelizar as pessoas, alertar os cristãos, né? Estimular as pessoas à fé. Tá? Então faz isso, nos ajuda aí. O canal consegue crescer. O YouTube entende que isso é relevante, vai estar indicando, né, os vídeos do canal. Então é muito importante você, né, curtir, se inscrever, compartilhar. Tá bom? Queridos, eu quero falar de um texto bíblico em Mateus 24 e versículo 9, né? A segunda parte que diz assim: e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Agora olha só que interessante, queridos, a gente analisando, né, esse texto. Jesus ele falou no sermão, né, ali quando os discípulos perguntaram quando seria o fim do mundo, e Jesus começou a falar acerca, né, de acontecimentos mundiais. E o que a gente percebe? Das várias coisas que foi falado ali, né? Uma das coisas que foi citado nesse texto é que nós cristãos seríamos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Como que está o cenário mundial hoje? Nós estamos vivendo agora o que eles chamam de a era do cancelamento, né? Se você não se enquadra no padrão que tem sido apresentado, né, nesses últimos dias, as ideologias, né, tudo aquilo que eles querem que seja normal, todas as imposições que eles querem enfiar a goela abaixo e todo mundo tem que aceitar, né? Se você não se enquadra em nada disso, você é cancelado. Você é cancelado nas redes sociais, você é cancelado no trabalho, você é cancelado na família, né? Eles chamam de cancelamento. Quando você vai defender a sua fé, eles falam que você está vindo com um discurso de ódio. E o que é interessante? A gente tem acompanhado, por exemplo, alguns artistas que têm se declarado cristãos, Hollywood, e Hollywood tem cancelado esses artistas. Nós temos visto, por exemplo, a terrível perseguição contra pastores, cantores, cristãos no geral, que declaram a sua fé publicamente, e quando vai de encontro a essas pautas progressistas, né, e você defende a sua fé que é contrária a essas pautas progressistas, você é taxado de alguém que está com um discurso de ódio, você é legalista, você é fundamentalista, né? Você é uma ameaça para a sociedade. Você vê leis hoje no mundo todo que de certa forma tenta afetar a nossa fé. Você vê essa PL que eles estão tentando aprovar agora, que falam que é a PL das fake news. Na verdade não é bem assim. Se você for olhar tudo que eles estão apresentando lá, não há uma definição certa. Ou seja, o governo pode fazer o que ele quiser, o que ele entender que é prejudicial, ele pode boicotar, né? Ele pode ali tá boicotando isso, né? Essa lei das fake news for aprovada, com certeza eles vão começar a barrar, né, esses versículos da Bíblia, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala
né, que os homens mudaram, curso natural, se inflamando com os desejos e paixões da carne, né, homem com homem. Aí pronto, vão falar que isso daí é homofobia. Então já vão cancelar esse texto da Bíblia, não vai poder mais publicar isso nas redes sociais, enfim. É assim que começa o controle. O controle do governo, né, controlando o Estado, controlando as pessoas, controlando as mídias. Você vê isso muito nos países como Cuba, Venezuela, países do tipo, né, que as pessoas são controladas, né? Parece até aquele livro do George Orwell, 1984, O Grande Irmão, que o governo tem o dever de proteger os seus cidadãos, né? E na verdade esse proteger é exercer domínio, só é colocado aquilo que eles querem que estejam. É só a verdade deles que faz bem. Tudo que for contrário, todos que se vierem com uma opinião diferente, são uma ameaça, um perigo para o Estado. E não só isso, queridos, você vai ver em pleno século XXI que o cristianismo está sendo rejeitado em países que eram cristãos, como Estados Unidos, a Europa está se tornando cada vez mais ateia, né, ou abraçando, né, ali filosofias e doutrinas ocultistas, esotéricas e tal. O que acontece? Esse cancelamento está se tornando algo mundial, de leis que, por exemplo, proíbe você de expressar sua fé publicamente. Você vai pegar alguns casos, né? Por exemplo, na Inglaterra, que era um país cristão. Você vai ver caso por exemplo, de uma mulher que foi presa porque ela estava atrás de uma clínica de aborto, orando em pensamento. Simplesmente ela estava orando em pensamento. E quando ela falou para o guarda que estava orando em pensamento, ela foi presa. Foi presa por não falar, mas por pensar. Você vai ver, por exemplo, novelas, filmes, séries, documentários, com pauta colocando a igreja como uma religião que faz um discurso de ódio. Você vai ver artistas como a Xuxa, que recentemente falou que a Bíblia, né, tinha que ser atualizada, porque ela é cheia de discurso de ódio. Uma mulher que não conhece Deus. Uma mulher que eu acho que nunca leu a Bíblia na vida, quer falar daquilo que não sabe. Mas por quê? Tá pegando gancho, né? Pegando gancho dessas pautas, né, que a gente está vendo, pautas progressistas, e vem com esse discurso, que a Bíblia precisa ser atualizada. Então você vê o ódio, porque ela é uma pessoa de grande influência, né? De grande influência. E aí muitas pessoas acabam aplaudindo. Não, ela tá certa, a Bíblia tem que ser atualizada. Mas se a Bíblia é atualizada para homens, então ela não serve para mim. Porque a minha fé em Deus é pela palavra. A palavra essa que foi inspirada por Deus, para que homens, né, santos, separados, né, escrevessem ali o cânon sagrado. E agora os homens querem mudar, adaptar suas ideologias? Não. Mas isso já é um papo já que muitos estão com essa ideia. Você vai ver, né, pseudo-pastores ou falsos pastores, como você vai ver um pastor que deu o que falar aí, não vou citar o nome dele aqui, falando que a Bíblia precisava ser atualizada também. Um grande nome. Pernilongo aqui. Então, queridos, a gente está cercado de pessoas que são contra o cristianismo, mesmo aqueles que se dizem cristãos, pastores, cantores. Você vai ver agora aí, né, Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, aquele ex-integrante lá do Preto no Branco, e muitos outros, abraçando pauta progressista, esquerdista, defendendo causas progressistas,
se levantando contra a igreja, a Bíblia, os valores, né? Abraçando aí, né, uma ideologia marxista, né, que a gente está vendo, e não tem nada a ver Marx com Jesus, com a Bíblia, né? São coisas que não condizem uma com a outra. Ou você é cristão, ou você é ateu, ou você é marxista. Não dá para você ser os dois. Mas para essas pessoas parece que tudo é normal, né? Tudo é normal. E, nossa, tá cheio de pernilongo aqui. E é uma coisa que é triste, queridos, porque são pessoas que fizeram nome, né? Que influenciaram gerações. Kleber Lucas, quantas músicas nós cantamos, influenciou gerações. E hoje ele é um falso profeta, um falso cristão. Vive dando escândalo, aparece bêbado, várias vezes aparece bêbado, já casou e descasou 4 vezes. Fez uma festa para a ex-esposa de aniversário, um baile funk, né? E por que você não pode falar de Jesus para as pessoas? Por que você não pode falar de evangelho? Criticou recentemente o hino Alvo Mais Que a Neve, que está citado na Bíblia, né? Dizendo que é um discurso que ali é uma letra racista. Poxa vida, mas como que é racista se está na Bíblia? Né? Alvo mais que a neve. Quer dizer, você não pode mais falar da cor branca porque senão vai ofender os negros. Que negócio tosco é esse, irmãos? Né? E totalmente fora de contexto. Né? Você vê que essas pessoas estão alucinadas, né? Por essas ideologias fraudulentas. Então, o que acontece? Começou a caça aos cristãos, porque os cristãos estão sendo expostos por defender sua fé, né? Estão colocando a gente como o povo que tem discurso de ódio, um povo que fala de amor, mas não ama, né? Estão taxando todos nós, porque nós defendemos a nossa fé e não nos enquadramos com essa agenda progressista que não só está no Brasil, viu? Isso está no mundo. Você vai ver, né, esses globalistas, grandes, né, políticos, banqueiros, né? Você vai ver George Soros por trás de tudo isso, a ONU, os Bilderbergs, né? Você vai ver essas pessoas, né, chamadas globalistas, financiando essas ideologias, né? E o alvo é a igreja, e isso a nível mundial. Estão tentando cancelar o cristianismo em todos os lugares. Em países que nós tínhamos total liberdade, agora começou um cancelamento terrível. Perseguição na mídia, né? Perseguição pelos artistas, pelos jornais, né? Novelas, né? Zombando do cristianismo. Você vai ver alguns artistas, como o Fábio Porchat, do Portas do Fundo, lá faz aquelas séries tirando sarro do cristianismo, zombando da fé cristã, colocando Jesus como homossexual e por aí vai. E assim como o mundo está fazendo, está banalizando os cristãos, ridicularizando os cristãos, colocando a gente como pessoas que trazem o ódio, né? Que trazem a divisão. Por quê? Porque todos os valores que nós sempre defendemos, os valores judaicos cristãos há séculos, isso há milênios, né? Eles agora querem tirar tudo isso, dizendo que isso é coisa ultrapassada, né? Que as pessoas têm o direito de fazerem o que elas quiserem com suas vidas, que todos são livres. Sabe aquela coisa sem freio, sem limite? Uma vida desregrada? Porque é a autodestruição da sociedade. Criar um caos mundial. Pensa bem comigo. Como é que o anticristo vai surgir num cenário em que tudo está bem? Para trazer uma paz mundial, unificação, moeda única, enfim, um sistema que vai funcionar para todo mundo. Ele vai ser um falso Messias, trazer uma falsa paz. Mas para que isso aconteça, o mundo tem que estar um caos. Então a gente está vivendo um cenário caótico e apocalíptico. Estamos nos últimos dias da igreja na Terra, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Nós estamos vivendo uma igreja fria, a igreja de Laodiceia, né? Laodiceia é uma igreja que a Bíblia fala que se achava uma igreja rica, né? Diz que é rica,
que tem tudo e que não precisa de nada. E Jesus falou, não sabes que é cega, nua e desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus. Sugiro que de mim compre ouro refinado no fogo, santidade, e adquira colírio no alto, ou seja, perdeu a visão espiritual, perdeu o discernimento, né? Então essa é a igreja de Laodiceia, a igreja famosa, uma igreja que agrada a todos, uma igreja que os artistas gostam, que os políticos gostam, mas que desagrada a Deus. Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrirdes a porta do seu coração, eu entrarei, serei contigo e tu comigo. A igreja cantava Jesus, pregava Jesus, Laodiceia, né? Mas Jesus não participava da vida deles, do culto deles, da igreja deles. Ele estava do lado de fora. Ele estava batendo na porta, na vida das pessoas. Se ouvires a minha voz, ou seja, não estava mais ouvindo a voz de Deus, estava ouvindo a voz dos líderes. As muitas vozes que têm ecoado nesse mundo. As ideologias, né? Essa agenda global que a gente está vendo. É o que está acontecendo, é a igreja de hoje, Laodiceia. Mateus 24 é um texto revelador, porque a Bíblia fala sobre isso. Né? A Bíblia fala que seremos odiados de todas as nações por causa do nome dele. Então surgiram muitos falsos profetas, enganaram a muitos. A gente nunca viu tanto falso profeta como nesses últimos dias. Só você ligar o YouTube, você vai ver um monte de falso profeta. Profeta que ora, né, por revelação, mas você tem que pagar, fazer um Pix, essas campanhas doidas, enfim, se eu for falar agora dos falsos profetas, é assunto que vai durar aqui também, porque é muita coisa que está acontecendo nessa questão. E a gente está vendo isso. A gente está vendo o número de falsos profetas. A Bíblia diz que escandalizar-se-ão uns com os outros, né? E perseguir-vos-ão uns aos outros. Então eu falo o que? Fala de uma igreja dividida, de uma igreja politizada, de uma igreja com panelinhas, uma igreja que cada um pensa diferente, não abraça os mesmos valores, né? É a igreja que a gente está vivendo. É a igreja que muitos cristãos têm perdido a essência, têm amado mais as coisas desse mundo, têm criticado a própria santidade. Então Jesus falou sobre isso, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Jesus não está falando do mundo, o mundo já é frio. O mundo vai de mal a pior porque não tem o amor de Deus. Mas aqui ele está falando da igreja, por se multiplicar a iniquidade. Né? A igreja que começa a aceitar tudo. Você vê hoje muitos pastores, né, nas suas igrejas, cantando música secular, de cantores seculares em cima do púlpito, e as pessoas vibrando, né? Você vai ver práticas totalmente esotéricas, ocultistas. Você vai ver banalidade, sensualidade. Você vai ver tanta aberração dentro das igrejas hoje. Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, aquele que não abandonar os seus valores, seus princípios, permanecer nessa doutrina, defendendo os valores que Cristo defendeu, que os apóstolos defenderam, esses vão ser salvos. Existem duas igrejas, a igreja de Cristo e a igreja do mundo. A verdadeira igreja e a falsa igreja, a qual você pertence. Mas isso é muito sério. Né? Você vai ver cantores seculares protestando contra a igreja, falando contra a igreja. Você vai ver hoje as pessoas cada vez mais com ódio nas suas palavras quando se fala de igreja. Você vai ver muitas igrejas sendo depredadas, saqueadas, né? E eu não estou falando de países de perseguição, países da janela 10x40, ou países comunistas. Estou falando de países livres, né? Está acontecendo tudo isso. Então fica aí essa palavra, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Quando a igreja começa a agradar o mundo, quando todo mundo começa a gostar da igreja, tem coisa errada. Quando você pega o ímpio,
ele ouve um monte de música do mundo e gosta de ouvir bastante louvor. Ele se sente abençoado, né, depois que ele vai para um pancadão, que ele vai para um bailão, né, que ele comete seus pecados, que ele, né, aí ele ouve um louvor, aí ele se sente abençoado, aliviado, isso para ele tá bom. Tem coisa errada aí. Quando os artistas começam a gostar da igreja, os políticos começam a gostar da igreja, tem coisa errada aí. Porque a igreja ela vai na contramão do mundo. A igreja ela denuncia o pecado do mundo. A igreja, a Bíblia, Jesus falou, eu não vim para trazer paz, mas eu vim para trazer espada. Ou seja, não é que ele veio para trazer guerra, né? Mas é por causa das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos, o mundo ia se dividir. As pessoas iam odiar aqueles que defendem a causa de Cristo. Pais que iam expulsar filhos por se tornarem cristãos, filhos que iam expulsar pais por se tornarem cristãos, patrões que iam despedir funcionários por serem cristãos, e por aí vai, você entendeu? Então, o cristianismo ele vai na contramão do mundo, então as pessoas não se agradam, elas não querem que denuncie o pecado delas. E à medida que o cristianismo ele é propagado, você entendeu? As pessoas elas não gostam. Elas se sentem ofendidas quando você denuncia o pecado delas. Só que a igreja de hoje, ela agrada o mundo. Todo mundo gosta da igreja, todo mundo gosta de ouvir louvor. Mas quantos desses se convertem a Cristo? Quantos desses verdadeiramente vêm para a igreja? Você vê que hoje as pessoas, muitos que vêm para a igreja, não se firmam, não nascem de novo. Fica oscilando, vem um tempo, some. Ou vai à igreja só quando sente que precisa ser abençoado. Aí quando é abençoado, sai da igreja, né? Aí para de ir na igreja. Não há conversões verdadeiras. Então a igreja moderna está com problema. Porque quando o mundo começa a gostar da igreja, irmãos, puxa vida, a gente tem que reaver os valores. Como que o mundo vai se agradar daqueles que denunciam seus pecados? Olha o que fizeram com Jesus. Jesus falou que nós seríamos odiados de todas as nações por causa do nome dele. E você vê hoje muitas pessoas gostando da igreja. É a igreja liberal. É a igreja progressista. É a igreja que abraça o mundo. É a igreja que não denuncia o pecado. É a igreja que prega meias verdades. Agora, aquelas igrejas, aqueles homens e mulheres de Deus, que defendem essa doutrina, que prega a verdade, que não aceita o pecado, que não compartilha com as coisas do mundo, né? Que não mistura a fé com as coisas profanas, que permanece firme nos seus valores, esses são rejeitados, até pelas igrejas liberais, as igrejas progressistas, as igrejas mundanas. Porque, pensa, Jesus falou, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Chegou a época de grande perseguição à verdadeira igreja. Os falsos cristãos, os falsos crentes, as falsas igrejas vão crescer a rodo. As verdadeiras igrejas, os verdadeiros cristãos, esses vão encontrar uma grande dificuldade no mundo tão liberal, no mundo tão devastado pelo pecado, pela podridão, né? Por essa agenda progressista que a gente está vendo, né? Então, essa igreja, ela vai se levantar contra a verdadeira igreja, a igreja falsa. Então, queridos, fica com essa palavra, tá? Mateus 24, versículo 9. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não fique preocupado se você está sendo rejeitado, não fica preocupado do que até igrejas ou supostos crentes estão falando de você, que você é fanático, bitolado, né? Não se preocupa com isso não. Fica firme na sua fé, nos valores que você aprendeu na palavra. Não importa, é melhor, né, ter poucos amigos do que muitos e se desviar. Né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, acho que 10, 33, se não me engano, não vos enganeis, mas associações corrompem bons costumes. Então não vale a pena ser amigo de todo mundo que se diz cristão, não. Você tem que avaliar com quem você anda, os valores que ele defende, né? Se não for compatível à sua fé, sai fora, para você não se contaminar. Tá bom, querido? Deus abençoe, né?
compartilha aí o vídeo, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal e divulga. Divulga nos grupos de WhatsApp, Facebook, nas suas redes sociais. Divulga para o maior número de pessoas, tá? Para que a gente possa evangelizar esse Brasil, o mundo, levar o evangelho ao maior número de pessoas possível, tá bom? Deus abençoe sua vida, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.